Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, oração que move Deus. Você se pergunta por que suas orações não são respondidas? Você conhece algumas escrituras? E você fala com Deus, mas de alguma forma muitas de suas orações ficam sem resposta. Deve haver uma razão. Já pensou por quê? Já olhou para sua vida para fazer a pergunta: existe algo na minha vida que faria com que Deus não respondesse minhas orações? Você já pensou sobre isso? Já pensou no Deus a quem você faz suas orações? Você diz: todo mundo acredita em Deus. Bem, nem todo mundo acredita num único e verdadeiro Deus. E muitas pessoas oram a um Deus e esperam que Deus responda às suas orações. E de alguma forma elas não são respondidas. Então você desiste de orar e pensa: bem, a Bíblia não é realmente verdadeira. A Bíblia é muito verdadeira, desde o começo até o fim. Então eu quero que você ouça com atenção esta mensagem, porque pode ser que você descubra uma das razões que suas orações não são respondidas. Ouça com atenção. Abra, por favor, em Atos capítulo 12. Essa é uma passagem familiar e quero que leamos alguns versículos, mas tomaremos provavelmente a maior parte do capítulo. Começando no versículo 1, a Escritura diz: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E a Tiago, irmão de João, levou à morte com uma espada. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Agora, e eram os dias dos pães ázimos, depois da Páscoa, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 esquadrões de soldados. Agora, 4 esquadrões seriam 16. Estavam lá para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a oração estava sendo feita fervorosamente pela igreja a Deus. Agora lembre-se disso. Era feita fervorosamente pela igreja a Deus. Você diria que você ora fervorosamente? Ou você apenas diz: bem, eu não sei se fervorosamente ou não, eu apenas oro? Bem, vamos ver o que está acontecendo aqui e talvez descobrir algo sobre sua própria vida de oração. Então, esse Herodes mandou matar Tiago. E isso parecia satisfazer os judeus que odiavam os cristãos. Então pensou que funcionava. Então ele prendeu Pedro e o colocou na prisão. Então Pedro estava agora na prisão e sua morte é evidente, é muito claro que ele pretende matá-lo. Que pretende trazê-lo para fora, diante do povo, e matá-lo com a espada, como ele fez com Tiago. E ele imaginou que isso satisfaria os judeus matando os cristãos. E assim, o resultado é que os cristãos se reuniram. A Escritura diz na casa de Maria. E lá eles se reuniram para orar por Pedro. Agora lembre-se, provavelmente Tiago foi morto sem qualquer aviso. Então, aqui está Pedro, o líder deles, que vai ser morto. Eles sabem que ele vai ser morto. Então, estão orando, mas eles têm que estar lutando até certo ponto com aquilo, porque Tiago já havia morrido. E eles sabiam como um prisioneiro é aprisionado pelos romanos. E assim eles estão orando e orando para que Deus o liberte. Então, eu quero que leiamos alguns versículos aqui, por favor. E olhe, por favor, no versículo 6. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se. E as algemas caíram de suas mãos. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E assim o fez, e o anjo disse: põe a sua capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que estava sendo feito por meio do anjo. Tudo parecia que estava tendo uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, o que acontece? Quando Pedro voltou a si, agora eu sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu estava esperando. Agora, quero que pense em algo. Há duas palavras aqui que realmente chamaram minha atenção quando li isso, e eu li muitas vezes. Se você voltar ao 5º versículo, observe o que ele diz. Então Pedro foi mantido na prisão, mas a oração por ele estava sendo feita fervorosamente. Ouça, fervorosamente pela igreja a Deus. E essas duas palavras saltaram da página para mim, a Deus. Se eu te perguntasse, quem é o Deus para quem você está orando? Muito provavelmente a maioria de vocês sentados aqui que são crentes poderiam dizer: bem, estou orando para o único e verdadeiro Deus. Que, quando eu oro, Ele é quem pense nisso. Mas quero que você pense nas pessoas que oram, que não necessariamente oram ao único e verdadeiro Deus. E, e o que eu descobri é isso. Quando eu falo com alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e eles falam sobre orar, eu digo: bem, para quem você ora? Bem, eu apenas oro a Deus. Bem, mas quem é esse Deus? Bem, Ele é o Deus a quem eu oro. Quanto mais você fala como eles, mais você ouve. Eis o que você descobre. Muitas pessoas, mentalmente, criaram seu próprio Deus. E esse Deus concorda com eles sobre o que querem fazer, para onde querem ir, como querem se vestir, o que querem beber, que tipo de relacionamento sexual terão. Em outras palavras, esse Deus encaixa neles perfeitamente. Então eles dizem: eu acredito em Deus, sim. Você ora a Ele, sim, eu oro. O que você diz a Ele? Bem, agora você está ficando pessoal. Eu não vou dizer o que eu oro a Ele. Não podem. Porque Ele não é Deus. Ele é um Deus que eles criaram em suas mentes. Mas ouça, eles nunca lhe dirão que Ele é santo, que é justo, um Deus de justiça, que odeia o pecado. Eles não vão dizer isso. Eles vão falar sobre o Deus que moldou seus desejos de acordo com o desejo deles, da forma que vivem. Muitas pessoas, quando estão orando, não estão orando a Deus, então alguém diz: bem, para que tipo de Deus um cristão ora? Vou te dizer. Ele é, ouça com atenção, caso você tenha um daqueles deuses caseiros, este é um Deus de verdade. Ele é o Deus que criou este mundo. Ele é o Deus que destruiu esse mundo pelo dilúvio. Ele é o Deus que nos deu os 10 mandamentos. Ele é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele é o Deus que deu a Davi os salmos. Ele é um Deus que nos deu profetas como Isaías, Jeremias e Daniel. Ele é o Deus que deu a nós o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Mas se esse não é o Deus para quem você está orando, você tem um Deus feito em casa e não funciona. Deus é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que ouve e responde orações. É um Deus que nos ama incondicionalmente, é um Deus que nos perdoa de nossos pecados. Mas Ele é um Deus que não tolera o pecado porque Ele sabe que o pecado é um destruidor das próprias pessoas que Ele ama. Se você não tem esse Deus, você não tem Deus. Você tem um Deus feito em casa. Você tem um que combina com você. Ouça isso, que não tem nenhum poder para te prometer nada. Nada. Podemos dizer, por causa da Escritura, ausente do corpo, presente com o Senhor. O que você pode dizer sobre seu Deus? Eu posso dizer o que você diz. Bem, eu acho que apenas tudo não leva a lugar nenhum. Eu só desapareço? Não, não. Bem, eu acho que Deus é um Deus de amor, Ele trata todo mundo igual. Não, Ele não. Você pode vir com todos os tipos de desculpas sobre o seu Deus, mas você não fala sobre julgamento, você não fala sobre justiça, você não fala sobre um dia de julgamento, você não fala sobre estar diante de um Deus santo e prestar contas de sua vida. E eu notei que você não fala sobre inferno. Você pode falar um pouco sobre o céu, porque você acredita que todo mundo vai para lá. Isso é verdade? Não, não é. Então, o seu Deus é um Deus para você, mas o seu Deus não pode fazer nada por você.
Ele não tem nenhum poder porque é um Deus da sua imaginação. O Deus que é o único, eterno e verdadeiro Deus é o Deus que acabamos de descrever alguns momentos atrás. Ele é o Deus que nos deu os 10 mandamentos, as bem-aventuranças e todas as escrituras incríveis que temos na Bíblia. Agora, a razão pela qual eu pergunto a que Deus você está orando é porque, se você não está orando ao único e verdadeiro Deus, não está fazendo diferença em sua vida. Agora, esses cristãos, ouvindo sobre a prisão de Pedro, eles se reuniram e começaram a orar e a interceder por ele. E é interessante quando você olha para essa passagem e pensa no o que estava prestes a acontecer, e mesmo em suas orações eles tiveram que lutar um pouco. Eu acho que eu também teria se fosse um deles. E assim, de todas as perspectivas humanas, toda a perspectiva humana, Pedro ia ser morto amanhã, ou seja, amanhã é o dia D para Pedro, morte para Pedro. E assim eles se reuniram na casa de Maria e começaram a orar. Eles estavam clamando a Deus para fazer algo incomum, para fazer algo incrível para eles, porque ele significava muito para eles. E ele ser morto teria sido um desastre total no pensamento deles, especialmente no que estava acontecendo na igreja. Então, nós vimos há alguns momentos o que aconteceu. Então Pedro está na prisão, Deus manda o seu anjo, tira-o de lá. Então ele vai para a casa de Maria, onde ele sabia que todos estavam orando, bate na porta e esta jovem vem à porta. A escritura diz: Pedro bateu a porta do alpendre. Uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, você acha que ela abriria a porta e voltaria correndo, dizendo: Pedro está aqui? Não, o que ela fez, ela ouviu e ela nem abriu a porta, ela só correu de volta e disse: é Pedro? E o que eles disseram: não pode ser Pedro. Pode ser um anjo, mas não pode ser. E Pedro ainda lá fora batendo, tentando entrar. E eles lá decidindo que não pode ser ele. Quero dizer, eles estavam orando fervorosamente para Deus libertá-lo. E Deus o libertou, e eles estavam lá atrás dizendo: não, isso não pode acontecer. Então isso lhe dará alguma fé errante. E assim, e disseram a ela: você está fora de si. Agora veja isso. Eles estiveram lá orando, clamando a Deus. Ela diz: ele está na porta. Eles dizem: você está fora de si. Então ela continuou insistindo. Mas Pedro continuou batendo. Eu me pergunto o que ele estava pensando. E abrindo a porta, viram-no e ficaram maravilhados. Então Deus respondeu sua oração. O que eu quero que vejamos aqui, quero que digamos de novo e de novo, porque eu não quero que você. ah, eu não quero que você perca isso. A Bíblia diz que eles estavam orando a Deus. Deixe-me te perguntar: quantos de vocês oram a Deus? Quantas vezes você se colocou de joelhos e começou a falar com Deus sobre o que você estava preocupado? Então você deixou de orar para o seu marido, esposa, filhos ou finanças, seja o que for. A próxima coisa você sabe. Você está orando sobre algo mais. A próxima coisa que você sabe é que está orando sobre outra coisa. De fato, você orou pelo mundo inteiro. Aí você se levanta e vai embora. Cerca de 2 horas depois, alguém diz: bem, você orou sim. Sobre o que você orou? Bem, eu orei por um monte de coisas. Quando você ora a Deus, você saberá sobre o que você orou. Ouça com atenção. O que acontece é que em nossa mente fixamos nossa mente em Deus para orar a Ele. E citamos o versículo: Deus, tu disseste, se pedir alguma coisa em seu nome, tu o farias. Ouça, o nome de Jesus, orando a ti. Começamos a orar e logo você sabe, nos desviamos para outra coisa. E Deus se perde em toda a questão. E finalmente, de modo que colocamos um ponto final nisso e dissemos: em nome de Jesus, amém. Nem sabemos o que significa. Em nome de Jesus, amém. Então, muito de nossa oração não é efetiva, porque nós não oramos para Deus. Estou orando a Deus sobre minhas finanças, estou orando a Deus sobre meu marido ou esposa, estou orando a Deus pelos meus filhos. Em outras palavras, eles devem estar acima de tudo em nossa oração e em nosso pensamento. Do contrário, nos desviamos para todo tipo de coisa, como dissemos antes, e, às vezes, nem conseguimos lembrar do que era. Mas Deus está acima de tudo. Estou orando ao Pai Celestial sobre isso, e eu não vou continuar orando, desviar o pensamento e esquecer para quem eu estou orando e como Ele é. Deus é honrado quando nos achegamos a Ele. Ele é honrado quando nós
falamos com Ele, e Ele está disposto a ouvir e responder nossa oração. Ele diz: clame a mim, eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. Se Ele pode abrir o mar vermelho e derrubar as muralhas de Jericó, e se Ele pode nos dar os 10 mandamentos, Ele pode responder qualquer oração que for de acordo com a sua vontade e seu plano para a nossa vida. Então, quero que você observe outra coisa aqui. Sobre eles, a Escritura diz: então, para ele, a oração estava sendo feita fervorosamente. Pela igreja, fervorosamente. Sabe o que significa? Há um entusiasmo, há um sentimento, há uma crença. Fervorosamente. Vou te fazer uma pergunta. Você ama seus filhos fervorosamente? Claro que sim. Fervorosamente meu coração está ali. Quando falo com Deus fervorosamente, significa que eu quero citar para Ele uma escritura. Citamos as escrituras em nossa oração não para lembrar Deus de nada, mas para fazer o quê? Para nos lembrar do que Ele prometeu a nós quando vamos a Ele em oração. E assim a oração fervorosa, por exemplo, quando Jesus estava de frente para a cruz. A escritura diz, ele estava orando em Lucas, capítulo 27, ele estava orando fervorosamente. Ou seja, ele estava agonizando. Quando foi a última vez que você poderia honestamente me dizer, eu orei fervorosamente por ele? Ou seja, você colocou todo o seu coração nisso. Significa, você provavelmente estivesse chorando em nome deles. Que você estava dizendo, Deus, eu farei o que você disser. O que for preciso para ajudá-los nessa situação que eles estão passando. Deus, em nome de Jesus. Então, fervorosamente é de todo o coração. E muitas vezes dizemos para alguém, vou orar por você. Nós não deveríamos dizer isso só por dizer. Agora, se eu falar para alguém que vou orar por ele, eu vou orar por ele. Eu quero fazer algo que me lembre que eu disse que oraria por eles. Então, às vezes, eu digo, faço uma lista, veja isso. Se você quer que Deus faça algo, muitas coisas, vir a Ele uma vez não vai adiantar. Não vai. Porque algumas questões e situações, Deus tem que ter tempo para arranjar as situações a fim de responder às suas orações. Então, se você orar apenas uma vez e disser, bem, Deus não respondeu minha oração, você não deu a Ele a oportunidade de responder sua oração do jeito que Ele quer responder, da maneira que Ele recebe mais crédito e que você é abençoado. E é lembrado de que da próxima vez que tiver um pedido é assim que você vem a Ele. Ele diz, clame a mim, eu responderei a você e lhe mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece, você nem mesmo entende. E então, se eu disser a você, você tem uma lista? Vamos colocar assim. Se você leva a sério sua vida de oração e sobre as pessoas pelas quais você está orando, você vai fazer alguma coisa que o lembrará de continuar orando até que Deus mude as circunstâncias. Por isso eu tenho uma lista. Você diz que tipo de lista? Basta colocar no topo da lista de oração e anotá-la. Põe o nome, uma coisa boa que eu descobri há muito tempo atrás é anotar também a data. Esse é o dia que eu comecei. Pode ser 3 dias, quando põe uma outra data, oração respondida. Pode ser 3 meses, 6 meses, e eu tenho orado pelas pessoas mais tempo que isso. E algumas pessoas para quem eu orei, ainda não consigo definir uma data para isso. Mas, veja isso. Mas pelo menos sou lembrado e pelo menos ainda posso orar por esta pessoa, para que Deus a mude de alguma forma ou forneça algo em sua vida. A questão é, estou orando fervorosamente porque eu amo essa pessoa, porque eu me importo? Não vai orar para todos da mesma forma. Você não vai. Quanto mais próxima a pessoa for de você, mais provavelmente você orará por ela. Quanto mais sinceras serão suas orações. Quanto mais intensamente você orar por alguém que você ama de verdade, ou alguém que você vê indo na verdade errada, na direção errada. E eu vi pessoas que eu disse, não faça isso. Não faça, estou te dizendo para não fazer isso. E eles seguem nessa direção. Eu peço a Deus que os deixe tropeçar, cair, deixe machucar, o que for necessário. Bloqueios. Os bloqueie de arruinar suas vidas. Não será proveitoso para mim orar para que Deus bloqueie alguma coisa deles? Quero ver Deus trabalhando na vida deles. Então, ele diz que temos que orar com fervor. E a terceira coisa que eu queria que você notasse é essa. E oração que move Deus. Pode ser feita por aqueles que estão de acordo uns com os outros,
em acordo um com o outro e na vontade de Deus. Por exemplo, se eu tenho um grande fardo no meu coração sobre algo, vou falar com alguém sentado bem aqui, por exemplo, e vou dizer para aquela pessoa: eis o que eu realmente estou preocupado. Vamos eu e você orarmos por isso juntos? Veja isso, tem algo sobre concordar. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhe será feito. Então, há algo sobre orar juntos. E vamos colocar dessa forma: quanto mais profunda a sua mágoa, quanto maior a sua dor, maior a probabilidade de você pedir alguém para orar com você. Não só orar por você, mas com você. Se eu perguntar a vocês hoje, quantos de vocês têm um parceiro de oração? Eu não preciso de alguém orando por mim, sim, você precisa. Todos precisamos de alguém orando por nós. Precisamos que orem por nós para nos avisar se estivermos indo na direção errada. E muitas pessoas vieram até mim ao longo dos anos dizendo: você tem certeza disso ou aquilo? E se uma pessoa piedosa me disser: tem certeza que é a coisa certa a fazer? Eis o que eu vou dizer. Eu não vou ser orgulhoso e egoísta e dizer: bem, com certeza, eu tenho certeza. Se você questionar isso, eu vou dizer: Deus, eu quero que você esclareça isso em minha mente para eu ter certeza que estou na direção certa, pedindo a coisa certa, pelo propósito certo, motivo certo e assim por diante. Deus está tão disposto a nos conceder as necessidades e os desejos do coração quando nós vamos a Ele com um coração limpo, uma mente aberta disposta a ouvi-lo e ser obediente a Ele. Então, a coisa mais poderosa que você e eu fazemos é orar. Devemos orar a Deus, orar com fervor, com o coração, orar em Sua vontade, o que Ele quer, o que Ele deseja para a nossa vida. E a melhor coisa que podemos fazer, veja isso, nos ajuda e ajuda outra pessoa, é ter alguma pessoa com quem orar. Veja isso, porque todos nós precisamos ser responsabilizados. Uma pessoa que não quer responsabilidade está em algo que ela não deveria estar. É por isso que não querem prestar contas. A responsabilidade é uma zona de segurança para nós. Pelo que eu digo, aonde eu vou, com quem eu vou, o que gasto, quero ser responsável. É seguro. Alguém diz: eu quero liberdade. Quer liberdade para destruir sua vida? Liberdade para se endividar, para ter um relacionamento com pessoas que você não deve se relacionar? Responsabilidade é uma rede de segurança para cada um de nós. E Deus sabe que todos nós precisamos estar seguros, salvos andando em sua vontade, em seu caminho. Então a igreja, nestes dias, eram espertos. Todos se reuniram e oraram pela libertação de Pedro e para surpresa de todos, ele foi solto. E o que acontece? Pedro vive muito tempo depois disso. Agora, eu simplesmente pergunto isso. Se você tivesse que descrever sua vida de oração, como ela seria? Bem, eu faço minhas orações à noite. Bem, vamos entender isso. O que você quer dizer como orar à noite? Eu entendo o que você está dizendo, mas se você só ora à noite antes de dormir, posso te dizer agora mesmo, você terá problemas. Porque, antes de tudo, você pode estar 2/3 dormindo antes de começar a orar. Então, você nem sabe o que está dizendo. Em outras palavras, você pode muito bem fazer a oração que minha mãe me ensinou muito cedo na vida, antes que eu soubesse o que estava acontecendo. Agora me deito antes de dormir e rogo ao Senhor que guarde minha alma. Se eu morrer antes de acordar, peço ao Senhor que leve a minha alma. É melhor que nada, mas não é o melhor tipo de oração. Agora rimos disso, mas oração é assunto sério. Ore a Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e derramou seu sangue por seu pecado. Ore para ser salvo. Ao Todo-Poderoso Deus, através do seu Filho Jesus. Assunto sério. Orando pelas necessidades, assunto sério. Orando pelos outros, assunto sério. Pelas nações, assunto sério. Oração é assunto sério. Ouça, não somente sério, é assunto poderoso. Orar com fervor traz mudança na vida das pessoas e pode fazer mudanças em uma nação. E o povo de Deus precisa estar orando, amém? E Pai, nós te agradecemos porque se alegra quando oramos.
disposto a nos ouvir, disposto a nos responder, disposto a nos fortalecer, disposto a construir nossa fé, disposto a nos ensinar como te amar. E nós oramos hoje em nome de Jesus agora mesmo. Qualquer pessoa sentada aqui, qualquer pessoa ouvindo, onde quer que esteja, se suas orações valem a pena, ajude-as a entender. Antes de tudo, eles devem ter um compromisso pessoal de sua vida com Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, que abre a porta para a oração e a torna possível. E antes disso acontecer, isso é nulo e sem efeito, é apenas conversa. E assim oramos para que alguém hoje seja salvo. Talvez muitas pessoas sejam salvas. Mas, Senhor Deus, que faças o teu querer em suas vidas e em cada um de nós que se denominam cristãos, que falam o nome de Jesus, que o Senhor nos guiaria para que todos nós fôssemos pessoas de oração. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.